Oi pessoal, eu sou o Jonathan Nery e venho aqui com mais um vídeo. Hoje eu vou falar como funciona a energia elétrica. Então eu vou falar de uma forma bem simplória, tá certo? Para você também que não é da área, compreender e você que já é da área, né, agregar mais aí o seu conhecimento, tá certo? Se gostarem, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, certo? Para estar sempre recebendo, né, essas novidades aí e aplicando no seu dia a dia, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, eu vou ter que dizer que eu não vou poder explicar esse assunto em um só vídeo, tá bom? Porque eu tenho dois tipos de energia elétrica que nós utilizamos. Vou dizer assim, né? Entre aspas, energia elétrica que utilizamos, tá bom? Temos a corrente contínua, tem uma forma da corrente contínua, e temos a corrente alternada. Primeiramente, a gente começa sempre com a corrente contínua, tá certo? Que é a mais simples e de entender e a mais simples também, tá certo? Que funciona, né? Mais simplório aí, certo? Então a corrente contínua aí vai ser usada as baterias e a corrente alternada aí vai ser a energia elétrica que vem dos postes, tá certo? Aí da distribuição elétrica, que vem lá da usina elétrica, que vem lá das usinas termoelétricas, tá certo? Então vai ser diferente aí uma da outra. Então, vamos lá para a corrente contínua. Primeiramente, os materiais, eles são compostos por cargas positivas e cargas negativas, certo? Isso daí é todo mundo aí sabe, né? Lá os átomos que tem lá a parte positiva, a parte negativa, certo? Só que os materiais eles têm os chamados elétrons livres. Os elétrons livres são cargas negativas e ficam no material e eles podem vamos dizer assim, eles se deslocam, né? Entre um átomo e outro, tá bom? Aí, olhe bem, se eu tiver muitos elétrons livres, ó, muitas cargas negativas livres no material, e do outro lado eu tiver poucas, eu tenho aqui entre eles o que? Eu tenho um potencial de carga positiva aqui, de mais cargas positivas aqui, eu tenho um potencial de cargas o que? Mais o que? Negativas aqui. Isso se chama DDP. Ah, para quem já ouviu isso aí, né? DDP, que é DDP? Diferença de potencial. Um lado eu vou ter cargas mais positivas, outro lado eu vou ter cargas mais, ó, negativas. O que que o positivo e o negativo eles faz? Eles se atraem, tá certo? Essa atração, né, vai ter uma força de atração. Essa força de atração, né, vai ser o que? A força que vai impulsionar esses elétrons, né, as cargas negativas, esses elétrons livres, até onde tiver o que? O maior potencial positivo. Eu vou chamar de tensão elétrica. Então vamos lá, o nosso primeiro conceito aí se formando. A tensão elétrica vai ser a força que vai impulsionar esses elétrons a eles se deslocarem, né, até as cargas positivas. Aí você pensa, ah não, onde está carregado é onde tem mais, é, tá lá na bateria lá positivo, onde está carregado. Isso foi por causa de convicção, tá certo? Porque antes de se descobrir que as cargas negativas que se movimentavam até as cargas positivas, já tinham sido feitos cálculos, né, considerando que eram as cargas positivas que se movimentavam. Aí eu tenho um sentido real que é utilizado e tem o sentido aí convencional, tá bom? Que vai ser, né, o positivo para o negativo, tá certo? Mas na verdade é do negativo para o positivo. Por isso que eu vou explicar dessa forma. Aí a tensão elétrica ela é medida em volts. Então se eu tiver 100 de intensidade de força para impulsionar esses elétrons, eu tenho aqui meus 100 volts. Olha que interessante. Então se eu tenho uma bateria de 9 volts, eu tenho 9 de força para impulsionar o que? As minhas cargas negativas até minhas cargas positivas, tá certo? Aí reparem aqui que eu tenho um movimento, né? Esse movimento, ó, quando essas cargas negativas aqui, ó, já deixei um spoiler aqui. Vou tirar aqui o spoilerzinho, né? Se eu tiver aqui, ó, do negativo, né, ele não vai se movimentar até os elétrons. Esse movimento aqui é dentro de um condutor, tá certo? Esse movimento desses elétrons livres é chamado de corrente elétrica.
Então, esse movimento ordenado dos elétrons livres até as cargas positivas é chamado de corrente elétrica. Então, ó, ela é medida em amperes, certo? Então, se eu tiver aqui 10 amperes, eu tenho o quê? 10 de intensidade de quê? De movimento ordenado dos elétrons dentro aqui do meu condutor. Aí você pode ver assim também, ó, 10 e um A maiúsculo, que vai significar o que? 10 amperes. Então, simplesmente, ó, eu vou mostrar um exemplo aqui. Ó, que legal. Eu vou deixar uma parte aqui, ó. Aqui é um raio, não é isso? O raio, tá certo? O raio ele se manifesta em corrente contínua. Ó, para quem não sabia, e outra dica aí, o raio é corrente contínua, certo? Tudo que se manifesta naturalmente na natureza é corrente contínua. Olhe bem, aqui na Terra eu tenho um potencial que ele é positivo, totalmente positivo, e aqui nas nuvens, tá certo? Eu tenho um potencial que é negativo. Aí o que que acontece? Ó, o negativo vai atrair o positivo, vai atrair o negativo e ele vai começar, ó, a descer, provocando o que? Um movimento ordenado dos elétrons, que é o que? Minha corrente elétrica, certo? Ó, com a tensão muito grande, né? Uma diferença de potencial muito grande aqui. E aí, nesse sentido aqui, a gente consegue visualizar a corrente elétrica descendo aqui, ó. Isso aí é o que? Minha tensão elétrica, né? Que é a força de atração, que é a força, né? Que vai impulsionar esses elétrons. E tenho minha corrente elétrica, que vai ser esse movimento ordenado dos elétrons. Tá vendo aí que interessante como funciona a energia elétrica? Aí na bateria, dentro do condutor, é a mesma coisa. Só que aqui não é tão grande, né, essa força, que ele está impulsionando esses elétrons através do que? Do ar. Por isso que você consegue ver, ó, a corrente elétrica queimando o ar e descendo até o chão aí, certo? Entre outros conceitos básicos, eu tenho minha resistência elétrica. O que é a resistência elétrica? A resistência elétrica, tá certo? Eu tenho aqui um condutor que você está vendo a parte, essa parte aqui ela está mais larga e essa parte está mais fina. Se a corrente elétrica é um movimento, se eu restringir esse espaço aqui onde ele vai passar, vamos dizer que aqui tem um cabo mais com a bitola maior e aqui um cabo com a bitola mais fina. O que que vai acontecer? Eu vou causar uma resistência elétrica. A resistência vai ser o que? A resistência à passagem de corrente elétrica sobre o que? Pelo condutor. Ele é medido em ohms, tá certo? Aqui, ó, em ohms e é representado pela essa letra grega aqui, que é o ômega. Então, se eu tiver 100 ohms, eu tenho 100 de intensidade de resistência à passagem de corrente. Olha como tá, como é bem interessante, como é bem simples, tratando esse assunto que é um tabu com tanta facilidade, né, com tanta simplicidade para você realmente aprender esses conceitos, certo? Se eu tiver aqui um cabo mais fino, eu causei o que? Uma resistência. Se eu tiver uma emenda mal feita, né? Ou a própria emenda, né? Ele causa uma resistência. Se tiver uma conexão com falha, eu vou causar uma resistência. E se eu tiver uma folga, eu vou causar uma resistência. E tudo isso também causa aquecimento, tá certo? Isso aí eu vou deixar assunto para outros vídeos, certo? Então peguei o conceito de resistência elétrica. Eu gosto dessa representação, ó. A tensão elétrica, né? Ele fica impulsionando aqui os elétrons, né? Que é a corrente elétrica, né? Gerando essa corrente elétrica, né? O movimento. E a resistência é quem fica empatando aqui, né? Quanto maior for a resistência, né? Maior vai ser a dificuldade para essa corrente elétrica lá passar, né? E aqui a tensão, né? Sempre tentando impulsionar aí os nossos elétrons. Aí eu venho com algo para fechar, né? Que é a potência elétrica. Eu vou aqui, ó. Eu tenho uma bateria de 9 volts, certo? E eu tenho aquele motorzinho de brinquedo. É, a corrente elétrica, né, eu já disse, né, por é, convicção, né, não a corrente real, como eu já expliquei, diz que o positivo vai até o negativo, mas a gente já aprendeu que é ao contrário, certo? Mas bora aqui bora pelo convencional, certo? O lado positivo vai ser o lado carregado e o negativo vai ser o lado, né, que vai chegar receber esse retorno.
A corrente elétrica ela vai passar por esse fio, entrar no equipamento, fazer ele funcionar e depois retornar aqui para a bateria. Quando quando os elétrons passarem daqui para cá e não tiver mais diferença de potencial, certo? Não tiver mais diferença positivo e negativo aqui, né? Um tiver mais carregado que o outro, minha bateria vai descarregar e o meu motor vai parar de funcionar. Mas enquanto isso, vamos dizer que essa corrente elétrica aqui está tendo uma intensidade de 2 amperes. Para ligar esse equipamento, estou tendo 2 amperes aqui passando pelo meu condutor. Aí é simples. A potência elétrica é medida dessa forma, ó. Tensão vezes a corrente. A tensão vezes a corrente, tá certo? Então aqui, ó, a potência vai ser 9 vezes 2, que é o que? 18 watts ou watts, tá bom? Simplesinho aí, ó. Potência vai ser o que? Tensão vezes a corrente. Se não tiver mais tensão, tiver zero aqui, não vai gerar corrente. Meu equipamento não vai estar consumindo nada. Se ele não estiver consumindo nada, eu não vou estar gastando aí energia, tá bom? Aí, para você saber a energia elétrica, né? A energia elétrica vai ser essa potência aqui por hora, certo? Então, se eu tenho 18 watts e uso ele por 1 hora, eu consumi 18 watts, eu consumi 18 de energia elétrica em 1 hora, 18 watts de energia elétrica em 1 hora, certo? De potência. Positivo? Se gostaram, pessoal, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. E lembrando, pessoal, esse assunto tem continuação, porque eu vou mostrar como funciona a corrente elétrica alternada, tá certo? Beleza? Obrigado. Tchau, tchau.